Opa pessoal, beleza? Hoje eu vou falar do RC1155, que é o protocolo de tokens semifungíveis. Então, aqui a gente passa o nome da coleção do protocolo e aqui embaixo a gente passa um URL. Aí essa URL ela vai ser utilizada junto com o token ID. Vão juntar os dois e você tem a imagem daquele token semifungível. Qual que é a vantagem do token semifungível? Você me pergunta. A vantagem é simples. É um token que você pode ter mais de um daquele token, você pode transferir unidades. Então pensa, por exemplo, vamos pensar numa empresa de venda de materiais, por exemplo. Essa empresa ela tem borracha, só que aquela borracha ela tem uma fungibilidade até determinado ponto. Vamos supor que aquela borracha ela é única, porém foram feitas 16 unidades daquela borracha, entendeu? Então tem somente 16. Então cada borracha é identificada por um ID e ela tem 16 de supply. Mas por que você varia algo que não é único? Beleza, pensa naqueles carros de série também, aqueles carros que foram feitos somente 30. Então os carros, a unicidade dele vai até aquele 30. Então tem o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, assim sucessivamente, só que eles estão vinculados a uma raridade que é, só existe esses 30. Então, é um pouco menos raro do que uma NFT, mas também tem a sua raridade. E o mint table significa que você pode fazer o mint dessa semi-NFT e o mint bash também. O mint bash é você mintar em massa, o mint é você mintar para uma determinada conta, um determinado ID e um determinado amount. E você pode passar um bytes memory se você quiser passar uma mensagem, alguma coisa que você pode pegar futuramente na blockchain ou em alguma função que está sendo executada por esse mint. Beleza. Aqui a gente tem o Burnable, significa que você pode queimar essa semi-NFT. O Supply Tracking, que aí ele aumenta um pouco o gas, né? Deve até falar aqui. Aqui não fala, mas com certeza aumenta. E o que isso aqui faz? Ele mantém um tracking sobre o supply de cada token. Então, ele tem um uma função aqui que vai fazer todo esse tracking, que é basicamente, queimou, beleza, vamos diminuir o supply. Mintou, beleza, vamos aumentar o supply. E aí você consegue ter um controle para saber, tem 10, tem 20 ou tem 100. Você consegue. O pausable é aquele esquema. Se, por exemplo, eu vou colocar um not pausable em algumas funções e quando eu for executar aquela função, se não tiver pausado, executa normalmente. O pessoal utiliza isso geralmente para proteger de hack ou alguma coisa no white paper bem específica mesmo. Todo dia, meio-dia, às 1, vai ter uma pausa nesse contrato. O updatable URI, você pode alterar a URL daquele determinado token. Eu acredito que eu já até comentei. E enable significa o quê? A pessoa que é dona do contrato, ela pode executar algumas funções ali, que somente ela pode executar. E o roles, determinada pessoa com uma determinada função, o cargo, pode executar um determinado método, uma determinada função. Basicamente é isso, sobre Access Control. E o upgradability você pode fazer o upgrade do seu contrato via um proxy admin. Então, você tem o contrato proxy e o contrato de implementação. E o proxy admin que faz o update do contrato. Como que isso funciona? O contrato de implementação, ele está sujeito a ser substituído na proxy quando você vê, não, tem uma falha na regra de negócio, tem algo nesse sentido. A recomendação é, só use se for estritamente necessário, porque isso diminui um pouco da confiabilidade do seu contrato, visto que você pode alterar algumas regras de negócio. Aqui são as informações de segurança e aqui é a licença, que tem a ver com
o SPDX License Identifier, que é, nesse caso, o MIT, mas tem toda uma lista que você pode assistir, na realidade ler e ter uma noção de qual que se adapta melhor. Geralmente é o MIT mesmo, a não ser que seu código tenha caráter, de propriedade intelectual, aí você coloca unlicensed. E tem outras ali, GPL3, dentre outras. A MIT é a mais utilizada, mais comum. Então, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo de hoje. Espero de coração que vocês tenham gostado e na próxima aula a gente vai dar uma olhada ali nos custom contracts. Eu vou deixar o governo para depois, porque o governo ele é um pouco mais complexo de explicar e eu acredito que vamos deixar a nossa comunidade amadurecer, vamos, também fazer um estudo maior em cima disso aqui, para poder explicar mais simples, né, porque é um tema complexo, daria para explicar passando por cima, mas eu acredito que dá para se estudar um pouco mais sobre isso para trazer um conteúdo de real valor. Então, o próximo a gente vai no custom e vou mostrar para vocês aqui algumas coisas dele, beleza? Valeu. Fechou, pessoal.